Então vamos dar início, né? Que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã. Vamos orar, pedir a direção de Deus para esse estudo, né? Para a gente poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado, pela noite de descanso, de sono que tivemos. Agradecemos ao Pai porque o Senhor nos permitiu levantar. É a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos ensinando mais um pouco da Tua Palavra, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente tem sido fiel para conosco a cada dia. O Senhor não tem deixado de faltar nada, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido a cada um de nós em cada instante. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Abençoa as nossas vidas nessa manhã e que nós possamos, ó Deus, realmente não só ouvir, mas também praticar um pouco da palavra do Senhor. Oramos e pedimos a Tua direção, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos, domingo, falando sobre a carta de Filemão, e passamos, 3 versículos, e para mim tem sido muito bom poder olhar e tirar algumas lições, dessa carta. Uma pequena carta, mas com um grande ensinamento, para nós, como igreja, como servos do Senhor. E Paulo, ele realmente nos ensina aqui alguns princípios, que nós devemos aplicar na nossa vida, a cada dia na vida cristã. E domingo passado nós vimos no versículo 1, até falamos sobre a questão de quem somos, a nossa identidade com Cristo. Falamos sobre que nós somos filhos de Deus, somos nova criatura, somos perdoados e justificados, somos templo do Espírito Santo e somos herdeiros com Cristo. E no segundo versículo nós falamos a Paulo, quando fala sobre o companheirismo realmente de luta, falamos o que isso nos ensina, que nós somos um corpo, com muitos membros. Deus nos chama para servir junto, falamos sobre isso, de servir junto, na questão de uma vida cristã unida. Também falamos sobre a unidade, no ministério, que ela glorifica a Deus, quando nós fazemos é para a glória de Deus. E também cada um faz a sua parte, com amor e dedicação. Então tudo que nós fizermos tem que ser com amor, dedicação, não importa, para quem seja, falando assim no trabalho, mas fazer com amor. E o versículo 3, nós falamos sobre a graça, e a paz, como que isso reflete na nossa vida. Aí a paz de Deus, na reconciliação pelo sacrifício, de Cristo, nós temos paz com Deus. Essa paz com Deus, ela traz uma paz interior, tranquilidade em meio às lutas que nós estamos vivendo, passamos. E é bem, quando nós passamos uma dificuldade, e aí você tem aquela paz, as pessoas elas não entendem, por que você tem paz diante de uma dificuldade, de uma luta, E essa paz com Deus também nos torna essa paz com os outros, vivendo em harmonia um com os outros. E a paz que fortalece a fé, confiança em Deus. Nós vimos isso então domingo passado e hoje nós vamos ver o versículo 4. Então vamos para Filemão, versículo 4. Diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo aqui, ele está expressando, a gratidão a Deus por Filemão. E ele então aqui menciona que está orando por ele constantemente.
Isso indica, irmãos, o cuidado, né, e a preocupação que Paulo ele tem por seus irmãos na fé. Quando nós realmente olhamos para isso aqui, né, a gratidão, né, de Paulo a Filemão e a gratidão que ele tinha, né, falando a Deus por ele, isso nos mostra também que a prática de orar realmente pelos outros, nós devemos fazer isso. E nós podemos ver isso nas várias cartas de Paulo. Efésios 1,16 fala sobre isso. Filipenses 1,3 também fala sobre isso, né? Quando Paulo, ele realmente está enfatizando a questão da oração, né? Essa prática de orar um pelos outros. E nós precisamos de orar um pelos outros, né? Aqui tem alguns irmãos que oram, né? O grupo de intercessão que está orando, né, um pelos outros. E é necessário. Eu tenho, como a gente fica mais envolvido com o trabalho o dia todo, né? E eu me lembro que um pastor falou assim para mim, olha, é tanto pedir de oração que às vezes se deixar para orar depois eu não oro. E aí às vezes a pessoa fala assim, ora por mim, ele fala que ora naquele momento, né? Intercede naquele momento, senão ele esquece. E às vezes é uma prática que ele colocou na vida dele de orar pelos irmãos, né? Então Paulo, aqui ele nos ensina, irmãos, que é importante a intercessão, orar um pelos outros, né? Nós devemos lembrar de orar realmente pelos irmãos, orar pelas pessoas com gratidão, buscando as bênçãos de Deus para a vida das outras pessoas. E isso nós precisamos como igreja, né? Orar um pelos outros. Tem pessoas que falam assim, eu vou orar por você, não acabo orando. Já vi muito isso acontecer, talvez eu já fiz isso muitas vezes, eu vou orar, acabo esquecendo, né? Mas a gente precisa orar um pelos outros. Agora, essa importância da intercessão, o que isso aplica na nossa vida? Então, veja bem, é um ato, irmãos, de amar, né? O cuidado aqui pelo próximo, ou seja, quando eu estou orando, eu vou mostrar amor, o cuidado, né, pelo próximo. Então, quando eu penso aqui nessa intercessão na vida, né, que é um ato de amor, é um ato de cuidado pelo meu próximo, em 1 Timóteo 2,1 fala assim, antes de tudo, recomendo-se que faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, quando eu estou intercedendo, realmente também eu estou obedecendo o mandamento que é amar, né, os meus irmãos, orar por ele, haver a necessidade de orar pelos irmãos. Eu também tenho feito isso, como às vezes no meu trabalho eu não paro assim, mas eu fico orando, né, trabalhando, orando pelos irmãos. Às vezes eu lembro de um pedido de uma pessoa, eu fico orando. Então nós precisamos orar constantemente. E lá no meu trabalho, às vezes as pessoas falam assim, ora por mim, estou passando por isso. Então a gente acaba orando ali por ele naquele momento, né? Então é um ato de amor também, que você vai mostrar intercedendo também pela vida do seu próximo. E é importantíssimo, né? O que Paulo está dizendo aqui é a gratidão a Deus pela vida de uma pessoa, orar a Deus por ele, né? Também um outro ensinamento aqui que nós podemos ver, que Jesus, irmãos, é o nosso maior exemplo de intercessão. Muitas vezes, quando você olha para a vida de Cristo, ele estava buscando a direção de Deus, orando, né? Hebreus 7,25 fala assim, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus Cristo, ele viveu uma vida de intercessão, ele orava, né, buscava a direção de Deus. Quantas vezes ele chegava, olha, eu vou me afastar para orar, buscar a direção de Deus. Então, observa que a intercessão, ela é importante. Jesus, ele também deu exemplo. Por isso que a Bíblia, ela nos ensina que Cristo é o maior exemplo que nós temos, né, que ele fez tudo, né, para que eu e você também pudesse fazer. Então, Cristo, ele vive para interceder por nós, né? A gente ora, ele intercede ao Pai por nós, ele é o nosso advogado, né?
E quando às vezes eu fico pensando nisso, às vezes eu peço a Deus as coisas, às vezes eu não sei pedir, Jesus ele intercede por mim, olha, ele está pedindo tal coisa, ele está, né? É como a Bíblia fala que ele é um advogado, porque às vezes a gente não entende muito dessa questão, então intercede por nós em alguma coisa, né? Se nós seguirmos os passos de Cristo, irmãos, também nós intercederemos pelos outros. Então interceder em favor daquela pessoa, interceder, orar pelos irmãos, né? E eu creio que os irmãos que oram aí, o grupo de intercessão, a gente não vê. E é interessante isso, né? Só que é muito importante na igreja. Lá em Nuporanga tinha uma senhora e ela falava assim, olha, pastor, eu não sei fazer nada, mas eu tenho orado constantemente pelos irmãos. E ninguém vê esse tipo de pessoa, não está em evidência na igreja, mas ela sempre está orando, intercedendo um pelos outros. E é importantíssimo isso, né? Um outro ensinamento aqui nesse versículo 4, que nós podemos ver que a intercessão, ela traz a resposta. Então veja bem, se eu preciso de algo, ou se a pessoa está precisando de algo, nós precisamos interceder, porque vai trazer a resposta do céu, Deus vai abençoar. Quantas vezes nós somos abençoados porque nós oramos? Quantas vezes você intercedeu por alguém e foi realmente abençoado, né? Houve uma resposta. Em Jeremias 29:7 fala assim, ó, buscai a paz da cidade, orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos tereis paz. E Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, orar realmente mostra que Deus responde às orações. Deus ele tem respondido. Quantas orações ele tem respondido na sua vida? Quantas orações Deus responde no meio da igreja? Se a gente for pegar aqui exemplos, né, da nossa vida, irmãos, eu já tive muitas respostas de Deus. A gente gosta só do sim, mas a gente já tive resposta de não, já tive resposta de espera, né? Então, mais a resposta vem. Então, quando nós intercedemos, realmente traz uma resposta para a nossa vida. O que você precisa fazer? O que, né? Então, Deus vai direcionar, Deus vai abençoar, seja cura física, uma cura emocional, seja qualquer coisa que a gente precisa, a Bíblia mostra que Deus responde às nossas orações. Então, o interceder, ele é importante, né, nas nossas vidas. E a outra coisa aqui, uma outra lição nesse versículo 4, que é o interceder é um dever do cristão. Nós precisamos orar. Nós precisamos realmente estar intercedendo um pelos outros. Isso, irmãos, realmente me mostra que se eu deixo de orar pelos irmãos, isso também é como se eu estivesse negligenciando realmente algo na minha vida cristã. Por que eu não orar pelo meu irmão? Por que eu não interceder pelo meu irmão? Então, veja bem, isso aqui realmente pode nos mostrar que realmente eu estou errado numa parte, que eu preciso orar. E em 1 Samuel 12:23 fala assim, quanto a mim, longe de mim que eu me peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, se eu deixo de orar, se eu deixo de interceder, também eu estou errado. Eu preciso interceder por você, eu preciso orar por você, eu preciso orar pelos irmãos, eu preciso orar pelas pessoas. Então nós precisamos, irmãos, interceder é um dever nosso. Tem pessoas que não gostam de orar. E aí como que nós aprendemos a orar? Orando. Ninguém vai só aprender orando. Ou seja, uma conversa com Deus, né? Todo mundo conversa, mas quando fala assim, ora, a pessoa, não sei orar. Como você não sabe orar? É uma conversa normal, você vai abrir o coração para Deus, você vai buscar, né, realmente conversar, um diálogo. Tinha pessoas na igreja que falavam assim, se o senhor mandar eu orar, eu levanto e vou embora. A pessoa tremia. Eu conheço a esposa do pastor Carlos, a dona Agnes, quando falava assim que ia orar, ela já saía.
Porque sempre, às vezes, as pessoas mandavam, ela não ora. Então, mas é importante interceder, irmãos, é importante realmente que eu e você, como cristão, realmente interceda, né, um pelos outros. É se colocar na brecha por alguém. É se colocar, irmão, como um instrumento invisível, mais poderoso. Ninguém está vendo, mas orar um pelos outros. Ser um cristão maduro e entender que a oração não é apenas por si mesmo, mas também pelos outros, é pela igreja, é pelos perdidos, é pelos aqueles que estão sofrendo. Então, nós precisamos interceder. Interceder por essas pessoas que estão, né, estão sendo aí, mantendo um contato. Vamos interceder por elas, vamos, né, a gente não conhece, vamos, né, Senhor, abençoa. Então, a gente precisa interceder, então a gente precisa buscar, né? A gente precisa fazer isso. E Paulo aqui, ele está mostrando a importância, porque ele fala assim, eu dou graças ao meu Deus, lembrando de ti nas minhas orações. Então Paulo, ele sempre estava lembrando de Filemão nas orações dele. Olha aqui que o versículo fala, olha, lembrando de ti nas minhas orações. Ele estava lembrando, ele estava intercedendo. E é interessante isso, né? Quantas vezes você lembrou do seu irmão? Quantas vezes você tem lembrado, né, de orar um pelos outros? Quantas vezes? Hoje é o Dia dos Pais, né? Se comemora o Dia dos Pais. Aí você olha na rede social, as pessoas, né, ali tal, mas eu fico me perguntando, quantas vezes como cristão nós temos orado pelos nossos pais? Intercedendo por ele. Não é só um dia, não é só o hoje. Irmãos, a gente precisa entender isso. Então, Paulo, quando ele lembrava de Timóteo, de Filemão nas orações dele. Isso é importante, a gente sempre lembrar de orar um pelos outros. Então, veja, olha, é um ato de amor e cuidado um pelos outros. Jesus é o nosso maior exemplo. Interceder realmente traz uma resposta, né, do céu para a nossa vida. E também interceder deve ser realmente o dever, né, de todo o cristão. Nós precisamos orar muito mesmo. Alguma pergunta aqui nessa questão de intercessão? Irmãos, quer falar alguma coisa? Versículo 5, olha que ele fala. Ouvindo falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo aqui, irmãos, ele está destacando agora a reputação de Filemão de ser alguém cheio de amor e de fé. O amor que Filemão tem por Cristo se traduz aqui em um amor genuíno pelos outros crentes, né? Os santos. Significa que o amor cristão deve ser visível e prático. Paulo, então, ele estava dizendo, ouvindo falar do amor e da fé que tens para com o Senhor e para com todos os santos. Então, Paulo está mostrando aqui que realmente ele estava vendo, né, ouviu falar sobre isso, a questão de que ele estava demonstrando esse amor, né? O amor pelos outros crentes, irmãos, realmente a parte central do Evangelho. Nós precisamos mostrar esse amor. As pessoas estão carecendo de amor. As pessoas precisam de um amor verdadeiro. Porque o mundo fala de amor, mas não é um amor do que a Bíblia nos ensina. É um amor totalmente diferente. Então, quando eu olho, as pessoas estão carentes, estão mesmo, de um amor verdadeiro, de uma pessoa que realmente possa mostrar o amor por ela, né? Jesus disse que o amor um pelos outros é um sinal realmente dos seus seguidores. A Bíblia fala isso em João 13:35. Se nós amamos, né, esse amor a Deus, nós vamos demonstrar isso na vida cristã pelos outros. A fé, por sua vez, deve ser refletida em obras.
Então isso fala em Tiago também 2:14-26. Então veja, fé e obras. Então esse amor aqui que Paulo tá falando, falou assim, olha, eu tenho visto isso, você tem amor por Cristo, mas também tem amor pelos cristãos, tem amor pelos santos. E é nítido isso, irmãos, que se você ama Deus, você vai amar quem está do seu lado. Se ama Deus, você vai fazer algo por alguém que está do seu lado. Então o verdadeiro amor a Cristo deve transbordar para os outros. Aquela vez eu falei aqui, foi bem interessante, da questão da caixa d'água, né? Por que uma caixa d'água na nossa casa? Para fazer distribuição. Então, quando eu olho para a minha vida, eu só recebo e não passo para ninguém, isso não faz sentido. Não faz sentido. A pessoa fala assim, eu amo, mas ela não mostra amor, não vai virar nada, né? Então, o verdadeiro amor a Cristo, ele transborda para as outras pessoas. Você ama a Deus mesmo? Isso vai transbordar em alguém, né? O modo como nós tratamos os irmãos na fé é uma evidência do nosso amor a Cristo, do nosso amor a Deus. O amor cristão é algo ativo, né? Que busca o bem dos outros, não de si mesmo. Então, quando eu amo a Deus e penso só em mim, está errado. Então, o amor, ele deve ser realmente uma evidência também para mim na vida dos outros. Se eu amo a Deus, eu tenho que realmente buscar isso. Agora, como que então esse amor realmente ao próximo, né, quanto parte de nós, como nós tratamos os nossos irmãos e como isso é uma prova da nossa fé, baseado nisso que Paulo está dizendo aqui para Filemão. Primeiro, irmãos, veja bem, não podemos amar a Deus e odiar os irmãos. Eu não entendo isso, sério mesmo. Pessoa que fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Agora, a Bíblia está dizendo lá em 1 João 4:20 isso. Se você ama a Deus, como você pode odiar o seu irmão? A gente nunca viu Deus. Então, a Bíblia afirma que amar a Deus não é amar o irmão. A Bíblia afirma que amar a Deus, irmãos, realmente também nós precisamos amar os irmãos. Veja bem o que 1 João 4:20 diz. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem nunca viu. Então observa que muitas pessoas dizem que ama a Deus, nunca viu Deus, mas o seu irmão pelo qual está vendo, ele odeia. E aí está dizendo aqui que ele é um mentiroso. Temos que amar. Então, Paulo aqui, ele está mostrando para Filemão isso, que Paulo estava vendo isso na vida dele. Você ama a Deus, mas isso também está refletido na vida dos santos. Eu tenho visto isso, né? Então, primeiro ensinamento aqui, nós não podemos amar a Deus e odiar o seu irmão. Uma outra coisa, amar os irmãos é um mandamento de Cristo. João 13:34 fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então Jesus deixou um novo mandamento, que resume a essência do relacionamento cristão. O relacionamento de amor, de amar. Agora, claro que nós somos diferentes, mas precisamos mostrar amor, né? No contexto que nós vivemos, cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito, mas devemos mostrar amor. Então, o amor é um mandamento. Eu brinco muito com a Juliana, eu falo assim para ela, olha, a única coisa que a gente não escolhe é irmãos em Cristo. Pode ser o pior, mas ele pode ser meu irmão em Cristo. Agora imagina, aquela pessoa que você odeia,
aquela pessoa que você não quer, de repente ela se converte e vem para o nosso meio. E aí? É meu irmão em Cristo. Temos que amar. Então, irmãos, o amor é um mandamento. Eu tenho que amar. A gente tem que entender isso na vida cristã. É como se esse eu não amo, esse eu amo. Esse eu não amo, esse eu amo. Está errado, nós precisamos amar todo mundo. Claro que há diferenças, as pessoas fazem coisa para nós que nos chateia tudo, mas nós temos que mostrar amor. O amor é de Deus, o amor que vem de Deus por nós, pelos outros, né? E muitas vezes não quer dizer que o fato de eu realmente não estar junto, não quer dizer que eu não amo. Eu amo, mas olha, né? Mas nós precisamos amar, é um mandamento. Então Jesus ele deixou esse novo mandamento, né? A essência do relacionamento cristão. Uma coisa que me chama a atenção nós estamos aí entrando em contato com as pessoas. Se você não tiver amor, você não entra em contato. A primeira coisa é o amor que está aqui dentro de nós por esses perdidos. É buscar isso, irmãos. Se nós não tiver amor pelos... eu preciso, né? Uma pessoa que eu preciso ir lá, orar, interceder ou pregar. É um amor que nós temos por essas pessoas. E aí se você olhar a pessoa, você não faz. Porque talvez ela não é do seu agrado, ela não faz isso da sua maneira. Não, mas eu preciso mostrar amor. Vou contar uma situação aqui para os irmãos de exemplo. Teve uma não sei se eu posso chamar de irmã, mas uma irmã estava na igreja. E ela então fez algo contra nós, comigo e com a Juliana. Comia na minha casa, ia na minha casa, ela, o esposo. E aí então fez algo que nos chateou. A Juliana falou assim, para mim, acabou. Eu disse assim, Juliana, mas Deus manda amar ela ainda desse jeito. A Juliana falou, eu não vou amar ninguém, não vou. E eu não quero nem ver ela mais. E ainda passou o tempo, vai eu lá, né, fazer outra coisa, mostrar amor. A Jana falou assim, só você mesmo, porque eu não sei. Eu falei, Jana, eu não estou fazendo isso por ela, Deus está me mandando fazer isso. E esse rapaz, o marido dela, eu vejo ele quase todos os dias, ele me cumprimenta, ele fala comigo, mas eu sempre mostrei o amor de Deus na vida para ele. Aquilo que ele fez de errado comigo, com a Juliana, irmãos, passou. Nós não temos contato mais, mas eu ainda amo eles. Falei para a Juliana, se precisasse eu faria de novo algo para eles. A Juliana falou, só você mesmo, eu não faria. Mas eu mostrando amor. Se eu olhar para o que ele fez, eu nem cumprimentaria ele mais. Então a gente precisa amar, é um mandamento, eu vou ter que amar. Mas é difícil isso na prática, né? E Paulo aqui ele está mostrando isso. Então veja bem, olha, nós não podemos, né, amar a Deus e odiar o irmão. Amar os irmãos é um mandamento. E terceira coisa, o amor aqui, irmãos, fraternal é um sinal de que eu e você passamos da morte para a vida. Por quê? Porque em 1 João 3,14 fala assim, não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos? Quem ama permanece, quem não ama permanece na morte. Então, eu só consigo amar os irmãos porque realmente é o amor de Deus na minha vida. Eu não tinha esse amor. Quando eu olhava para alguém, eu era perdido, não tinha nada de amor não, eu vivia para mim. Mas hoje eu consigo ver diferença nisso, né? Esse amor que nós temos é por Deus, irmãos. Quantas vezes você foi caluniado ou as pessoas te chatearam e você continua mostrando amor por essas pessoas? É de você mesmo? Não, não é, é de Deus. É Deus que faz isso na nossa vida. E principalmente, né, as pessoas que estão aí em ministério, realmente isso aí é constante. Quantas vezes você foi, né, quebrado, coisa, você tem que amar ainda.
falta de amor. Principalmente dos cristãos. Eu sempre ouço as pessoas falando assim, nossa, eu fui naquela igreja, as pessoas me trataram tão mal. Não está demonstrando amor. É aquilo que o pastor falou. Você demonstrar amor para quem você gosta, quem fácil. você se sente bem, é muito fácil. Mas uma pessoa que talvez, que nem o pastor disse, te fez mal, te machucou, é muito difícil. A gente não precisa estar perto, mas olha, eu te amo no amor de Deus. Às vezes eu sempre falo isso, não é por mim. E eu não estou fazendo esse perdão, eu não perdoo pela pessoa, eu perdoo por mim. Eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. É fácil? Não. E sempre ouço das pessoas, né? Falar, se as pessoas amassem mais, o mundo seria muito melhor. Com verdade isso, porque o amor está se esvaindo. Está muita individualidade. As pessoas estão sofrendo muito, está muita carência de amor. Eu vejo isso pelo consultório, né? As pessoas que vão lá, é muito, vamos colocar entre aspas, ódio. Não quero saber, não vou. Então aquilo fica dentro da gente e é pior. Faz mal, né? Faz muito mal. E eles falam isso falando emocionalmente, mentalmente, né? As pessoas ficam doentes. Ela guarda tanta coisa em vez de falar, eu não vou perdoar. Não, você não está perdoando por ela, você está perdoando por você. Para você não ficar doente, para você não ter a sua parte emocional afetada, o seu mental. Então a gente precisa, e nas igrejas isso acontece muito. Eu não vou por causa disso. Não é justificativas, né, pastor? Mas a gente precisa saber amar as pessoas porque Jesus nos ensinou. Só assim, para terminar, eu li uma história de uma missionária, era americana, dos Estados Unidos, não sei se alguém ouviu, que a tribo matou o marido dela. A tribo matou. Depois de anos, ela voltou nessa mesma tribo, que tinha matado o marido dela, para pregar o evangelho para eles. Difícil, né? Difícil. Mas ela voltou. Aí é só o amor de Deus mesmo. E quando a irmã falou algo aí que as pessoas elas guardam para si isso, fazem mal para ela mesmo, né? É a questão do perdão mesmo. Se você não perdoa, quem está fazendo mal é a pessoa mesmo que está ficando mal, né? Mas essa carência, ela realmente está visível hoje em todas as pessoas, né? A questão de amor, eu vejo isso, né? O individualismo está levando as pessoas, talvez, no meu ponto de vista, a ficar isolado, pensando só nela e não no próximo, né? Então isso, ela também não demonstra um amor, um relacionamento, né? Então essa questão de amar, realmente nós precisamos amar, né? Mostrar amor. E os irmãos podem ver, irmãos, olha, se você realmente chega para a pessoa e dá atenção, nossa, tem pessoas que realmente vai, né? Fala assim, puxa vida, por que ele fez isso? Ontem eu ouvi algo assim, essa questão de amor. A pessoa foi falar com a outra e de repente foi assim, ó, você não pode fazer. Aí, mas não explicou por que ele não podia fazer. E a pessoa ficou chateada. Aí a pessoa falou assim, nossa, não mostrou amor. Tipo assim, né? Poderia ter falado com amor, mas mostrando que ela estava errada, tal, né? Mas ela foi tão assim que a pessoa ficou chateada com aquilo. Depois elas conversaram, tudo, foi lá, né? Mas a questão é que o amor a Cristo deve ser transbordado isso também. Deve ter mostrado, né? Demonstrar isso para as pessoas. Então, olha que interessante, ó, um outro ensinamento aqui, que esse amor entre os irmãos é um testemunho para o mundo. Então a irmã falou assim, que dentro das nossas próprias igrejas não está tendo isso, irmãos, como que nós vamos impactar o mundo? Como que nós vamos realmente mostrar para aqueles que estão vindo esse amor? O pastor disse na última aula do senhor aqui, o senhor disse, falou uma coisa que eu realmente noto isso e assim, a gente precisa se atentar para isso. Quando chega alguém na igreja, um visitante, pela primeira vez,
que os irmãos estão fazendo? Né? Levantando, sentando perto, isso é um ato de mostrar um amor pela pessoa. Só que, olha aí, é uma coisa tão simples, irmão, que nós temos falhado. A abordagem naquele momento, né? Às vezes a pessoa chega, ninguém chega ali, tal, porque está ali no seu canto, tal. Mas quando você faz algo, chega lá perto, a pessoa já se sente, opa, alguém me viu aqui, eu sou importante. Alguém, né, parou para estar do meu lado. Isso faz a diferença. O senhor falou aquele dia aqui, não sei se o senhor lembra, no finalzinho, né? Isso faz toda a diferença, irmão. Então, seja um homem ou uma mulher, ou levanta a mulher, vai lá com a mulher, senta. Mas quantas vezes você viu isso acontecer? É raro isso. Então, nós precisamos mostrar isso. Então, dentro da igreja, realmente esse amor, ele tem que acontecer para que nós possamos testemunhar também para as pessoas. Não, existe amor lá mesmo. As pessoas são diferentes. Só que se aqui nós não temos, como nós vamos ter lá? Como que nós vamos mostrar? Então, a questão aqui do testemunho para o mundo. São pessoas que amam, pessoas que se importam, né? João 13:35, nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então, esse amor demonstrado, esse amor, né, vivido na prática, né? Jesus disse que o mundo conhecereis, ou conhecerá os seus discípulos, se tiver amor. Agora, como que nós vamos sair se não tiver amor? Mostrar isso para as pessoas, mas o que vocês pregam lá? Uma vez, por causa de um cachorro, lá em Nuporanga, o irmão pegou o cachorro, só que ele estava voltando para a cidade dele, e deixou o cachorro lá, não sei com quem, e descobriram que esse cachorro estava sendo maltratado, tudo. Aqui em Orlândia tem aquelas pessoas que cuidam de cachorro, né? E lá também tinha uma mulher lá. Essa mulher foi lá na hora do culto na igreja, ela esperou acabar, ela falou assim para mim, o que o senhor está ensinando na igreja? Eu falei assim, o que eu estou ensinando, próximo culto você vem aqui, senta e ouve. Não, estou dizendo que você não está ensinando as pessoas a cuidar de cachorro. Eu falei assim, eu não prego para isso. Não prego, eu ensino a pessoa a cuidar de cachorro, não estou ensinando isso aqui mesmo não, você falou certo. E aí ela achou ruim comigo porque aquele fulano, aquele irmão estava maltratando o cachorro. Eu falei assim, olha, deixa eu só dizer uma coisa para a senhora. Eu ensino, eu prego como eles devem viver. Agora, isso aí já não é problema meu. Daqui para fora, ó, não é problema meu mais não. Mas ele não tem amor pelos animais. Eu falei assim, aí também não é problema meu também. É ele, eu já ensinei, aqui nós ensinamos o amor. Se ele vai praticar ou não, agora se é o amor do cachorro, eu nem sabia que ele tinha cachorro. Então, veja que as pessoas estão notando isso. Então, qualquer falha nossa em relação a isso, as pessoas nos atingem. O que vocês estão aprendendo lá? Então, a questão aqui, irmãos, que isso vai mostrar para o mundo, né, é um testemunho quando nós mostramos amor mesmo. Já ouvi de pessoas que falam assim, eu entrei na igreja, ninguém falou comigo, ninguém conversou comigo, ninguém me viu do jeito que eu entrei e eu saí. Eu Exatamente. me senti invisível, nunca mais voltei. Esse rapaz aí, como é que ele chama? Eu esqueço o nome dele. Rafael, ele me mandou um áudio, olha no áudio que ele mandou, ele falou assim, ó. Pela primeira vez, eu vi, que ele passou em muitas igrejas, primeira vez que eu vi vocês, 2 pastores, que me mandam mensagem, porque nem o meu pastor da outra igreja me manda mensagem igual vocês mandam, mostrando amor pela minha vida. Está o áudio aqui que ele mandou. O que ele quis dizer em outras palavras, dizendo assim, puxa, as pessoas estão vendo que eu existo, né? Ele falou exatamente isso, ó. O senhor, o outro pastor me manda mensagem, mandou mensagem perguntando da minha vida, como que eu estou, como que eu não estou. Ele falou assim, nunca aconteceu isso comigo. Assim, mostrar amor.
mostrar que a pessoa realmente ela é importante. Agora, irmãos, se a gente não fizer isso, como que as pessoas vão realmente ver em nós esse amor? E Jesus, ele diz, nisso conhecerão que todos sois meus discípulos. Se vocês realmente tiverem amor um pelos outros. Um amor verdadeiro, um amor demonstrado, né? Então, olha um outro ensinamento aqui, que a comunhão e o cuidado fortalece a igreja. A comunhão mútua, né? Fortalece a igreja. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13 fala assim, revesti-vos, pois, como eleito de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então o amor, ele se expressa no trato, na paciência, no perdão, no serviço entre os irmãos. Então aqui nós precisamos realmente ter essa comunhão e o cuidado, né, mútuo que fortalece a igreja. Na questão aqui de realmente mostrar, né, esse amor que nós temos um pelos outros. Vai fortalecer a igreja vai crescer, a igreja vai realmente se desenvolver nisso. Isso que a irmã falou, eu já vi isso acontecer também na igreja. Pessoas entram e nunca mais voltou. Por quê? Ninguém deu bola para ela. Acontece isso? Acontece. Nós precisamos tomar cuidado, porque isso acontece. A gente talvez não nota, mas muitas vezes as pessoas que vêm aqui mesmo, quantas vezes, né, falando por mim, aí a gente tem que olhar para nós mesmos. Quantas vezes eu cheguei, quantas vezes eu mostrei, quantas vezes eu fui até lá a pessoa. Então esse mostrar é o que Paulo está dizendo aqui, né, que ele realmente estava lembrando, né, dele ali e no versículo 6, né, mostrando aqui essa questão que ele estava vivenciando, né. Então, nós temos que colocar na mente, irmãos, que o amor um pelos outros é a questão central do Evangelho. Se eu amo, eu vou mostrar isso na prática, praticar. É o que Tiago fala. O que adianta você ter fé e não tiver obras? O que adianta ter obras e não tiver fé? Ou seja, é as duas coisas, eu tenho, mas vou fazer. Então vamos fazer, vamos mostrar amor, né? Vamos nos dedicar mais a isso, né? Então um verdadeiro amor a Cristo, ele tem que transbordar isso na nossa vida mesmo. Como testemunho para este mundo. Para que realmente isso que está ali, sempre eu gosto quando o pastor fala assim, o que está ali, né, escrito na placa da igreja, deve ser vivido nas nossas vidas. Deve ser, mas geralmente muitas vezes não é aplicado, não é vivido, né? Então nós precisamos mostrar isso realmente para as pessoas. Mais alguma coisa sobre essa questão aqui de prova, né, da nossa fé, de irmãos, de amor? Que hoje o amor ele está meio escasso. Né? Tá. Até lembro assim de um exemplo, comigo do pastor lá em São Bernardo do Campo, de uma pessoa que estava afastada de Deus. Quando ela chegou na nossa igreja, ela nunca esqueceu isso, que todas as vezes que ela vê a gente, ela lembra. Ela falou, eu fui na igreja, isso ela falando de mim e do pastor, ela falou, vocês me receberam tão bem. Isso fez toda a diferença na minha vida. Né? E ela está na igreja até hoje, voltou para Jesus. Mas ela sempre lembra, isso fica marcado nas pessoas, a diferença que você faz na vida delas. Independe, né, de como a pessoa está. Porque se ela vem para a igreja, ela precisa de alguma coisa. Sim. Ela está carente de algo, de alguém ouvir, de você orar por ela, de você fazer, só de conversar como você está, como que vai, isso já faz toda a diferença. Então essa pessoa não é mérito, o mérito é de Deus, a honra é dele. Mas como você consegue fazer a diferença na vida de alguém. E é fácil isso?
Não é Amor não. é renúncia. Eu sempre, quando eu trabalhava na gráfica, o meu patrão sempre falou assim, a primeira impressão é que fica, e eu guardei aquilo pro resto da minha vida, porque tudo que você vai fazer, a primeira impressão é que fica. Então o impacto, irmãos, na vida de alguém é a primeira vez. Então se você tratou ela bem, ela vai voltar, mas se não, não volta mais. Isso você pode aplicar na sua vida. E ele sempre falava isso, a primeira impressão é que fica. Por quê? Realmente porque se você, a gente está falando do trabalho, né? E ele sempre mostrava isso para mim. Se você coloca os primeiros serviços bons em cima, quando a pessoa abre o pacote, o que ela vai ver? Os bons. Pode o restante lá estar ruim, mas a hora que ela olha, ela vai falar assim, puxa, ficou bom. Se está ruim, os outros estiver bom, ele vai falar assim, tudo ficou ruim. Então ele sempre falava para mim, primeira impressão que fica. Quando chegar alguém, é a primeira impressão que vai ficar na vida dela. De como receber, de como tratar, de como lidar. Opa, aquela pessoa, né? Isso daí é importante, né? Esse chegar para as pessoas, né? Mostrar para ela que ela é importante, né? Então essa maneira de como nós tratamos os irmãos revela também quem realmente somos diante de Deus. No amor, no perdão, na questão do cuidado, né? Do respeito, né? Isso são marcas, irmãos, de uma igreja viva, de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja que ama Deus, não somente com palavras, mas também com atitudes concretas. Então, se nós amamos a Deus, vamos também realmente fazer isso acontecer, né? Empatia. De briga. Os que mais conhecia, né? Passou os batistas lá e nada rolou. Aí veio um
muito puro. Tem uma palavra que diz, né, jogando pelos corpos, né? Por quê? Porque a igreja ela foi ensinada, viciada em algumas coisas, que o coração dela se endureceu. Ela vai falar assim: chegou um casal gay aí. E aí? São gays. Chegou um cara aí, sei lá, o menino lá, o cara lá com os olhos instalados lá de droga. E aí? O fedido. E aí? O pessoal não vai fazer. Eles não vão fazer. Se a gente pode falar o que for, ele não vai abraçar o fedido, o cara de rua. Né? Por quê? Porque para ele é um ato. Eu não. Existe um preconceito antes? Sim, cheio de preconceito. A gente tem mais preconceito do que outras coisas. Sim. Mas quem construiu toda essa imagem? Foi igual uma vez lá naquele trabalho lá do alto, da rede, né? O Clori falando lá, eu falei: desculpa, mas isso não é o problema dos crentes, é o problema dos líderes. Os pastores ensinam isso. Você ensinou eles assim. Falei para ele. Todos nós aqui ensinamos eles assim. E a gente quer que a gente ensina uma coisa e eles façam outra. Você está colocando a culpa nos irmãos da igreja, quando a culpa é sua? Então, como é que eu posso exigir amor se eu mesmo, como líder, não vivo isso? E tem muito isso, né? Está cheio, lotado. Aí você pega, aí que entra a questão da nossa denominação. Ela tem falhas? Tem. Mas tem. A minha pátria, gente, é um ato de amor. É um ato de acolhimento. Você pega o cara que você não conhece, bota numa casa, cuida dele, dá comida para ele, cuida dele, ama ele, ora por ele, trabalha com ele. É um ato de quê? Pega uma carreta, gasta com diesel, manutenção, vai num lugar que não tem nada a ver. Para lá, para cuidar de pessoas que você nunca viu na vida. É um ato do quê? Amor. Aí tem pessoas que criticam isso, falando que é social. O que Jesus fez? Jesus deu pão, não é? Jesus deu cura, Jesus tratou os doentes, os cegos. Então Jesus era social. E tudo um ato de amor, né? Ele mostrou isso, né? E o senhor falou uma coisa certa, exemplo mesmo, eu da minha vida cristã, eu só ouvi isso, né? Na prática, a gente não, sempre ouvia falar, mas não fazia. Então, realmente acontece, né? E aí, parece que enraizou, né? Eu acho que dentro das nossas igrejas, assim, ficou muito isso. Eu vejo, assim, pelo menos na região que eu conheço aqui, é isso. Ficou enraizado, né? Aquela prática que, assim, só teórica, mas sem a prática de ação, né? Eu vivi isso, então é difícil, né? Assim, só que nós precisamos mudar, né? Igual o senhor falou, temos exemplos. E exemplos que eu vejo assim, hoje, eu até falei para a Juliana, até estava conversando com as pessoas, falei assim, hoje eu tenho visto, eu nem sabia que existia tanta coisa que o senhor falou e agora. Esse trabalho com pessoas, carreta que vai lá, né? Isso é um ato de... Eu nunca tinha parado eu não tinha visto isso. Eu recebia carta dizendo que o cara estava fazendo algo, mas eu não via o fazer algo. É diferente. Então, né? A gente vê agora esse ato, né? Realmente é o amor mesmo pelas essas pessoas. Pessoas que talvez insignificante para o mundo, que não vale nada, mas está ali, né? Um ato de amor. Isso, na Cracolândia mesmo, né? Você vê quantas pessoas que critica, mas não faz. Aí fala, tem que pregar, mas não prega, né? Até pelos presos, tanta. Então, assim, a gente vê realmente que na teoria é uma coisa, praticar é difícil. Então, dentro das nossas igrejas acontece muito isso. E eu vivi isso, né? Realmente, as pessoas falavam. Tem uma pessoa, um pastor que sempre, ele prega, e eu sempre falo para a Juliana. Tem hora que eu não concordo, porque ele prega sobre amor,
mas odeia uma pessoa, e odeia mesmo. Eu falo assim, gente, mas como que pode? Assim, eu fico, não falo para ninguém, mas eu falo assim, puxa, o cara tá falando lá que eu tenho que amar o outro, mas eu odeio aquele fulano. Então, aí eu falo assim, aí a Jana fala assim, e aí, o que você me fala agora? Você tá entendendo? Então a gente precisa isso, né? A hipocrisia às vezes é muito grande no nosso meio. Será que ele não odeia a prática do outro? Então, Porque esse é o problema. esse é Deus ama o pecador, mas ele odeia a prática, o o pecado. pecado, Não é? Então, não sei, assim, há coisas em pessoas que eu não gosto. Eu não gosto de todo mundo, dos atos de todo mundo. Coisas dos outros que eu odeio. Eu odeio coisas do outro. Não, mas aquele ali eu odeio é a pessoa. Porque aí que o senhor entrou num ponto assim, ó, claro que cada um, as suas práticas, né, não vai ser concordada com todos, isso aí é normal. Mas você odiar a pessoa, aí não, aí já parte para o lado mais pessoal da pessoa do que daquilo que ele está fazendo, né? Isso aí eu também tenho pessoas que eu falo assim, mas assim, olhando para a vida dele, como pessoa é uma pessoa, mas a prática é diferente. Deixa eu colocar numa saia justa. Deixa eu colocar numa saia justa. Você não precisa responder não, tá? É Só só... pra gente pensar, entendeu? Não responda. Então eu vou fazer uma pergunta, você não vai responder, tá bom? Quando o Senhor Jesus chega lá para os fariseus e fala sepulcro caiado, raça de víboras, ele está amando aquelas pessoas? Não respondem. Não respondem. Raça de víboras, filhos de Satanás, etc, etc. Rasgando o verbo lá, né? É no ato de amor? Não precisa responder não. Né? Então assim, é difícil. É difícil. É difícil porque eu já falei essas raças de víbora. Sepulcro caiado, É. né? Então, mas, Jesus, eu vejo nos sermões dele, ele pegava pesado mesmo, né? E aí, se hoje, os pastores pegar pesado, você apanha. Às vezes é perigoso apanhar mesmo. Dizer isso, seu hipócrita, vai falar isso hoje, você acaba apanhando de uma certa... O cara vai falar assim, sou, então você vai apanhar. Mas Jesus, ele tinha a autoridade dele de falar, né? De mostrar, de pregar daquele jeito, era pesado demais. E aí, eu nem vou responder, mas eu acho que era um ato de amor. Mas o que a gente vê também, as pessoas, né, falam assim, irmão, nós lá dentro da igreja, o irmão me cumprimenta, fala comigo, na rua nem me conhece. Como assim? Não fala comigo, não fala no oi, finge que não viu. De repente pode até ter me visto, mas como isso é uma prática, todas as vezes, então não é porque não viu, porque não quer falar. Não quer falar. Então assim, como dentro da igreja você é fácil aqui, né? É fácil. E lá fora. Então as pessoas falam, olha, tem gente que na igreja conversa, fala, quando me vê na rua, nem fala. Que tipo de amor é esse? Isso é a mesma coisa dentro do Islã. O Sheikh estava falando uma vez, ele falou, eu lembro do caso deles, ele falou, então, o muçulmano encontra outro muçulmano, ao invés de ele falar, né, salam aleikum, né? Salam aleikum, salam, e ele não fala isso, com vergonha de cumprimentar o irmão na língua da religião, né? Então ele usa uma outra expressão, vai falar, e aí irmão, graça e paz, ou paz, o nosso prato vai ser, né? Ele vai falar o quê? Oi. Oi. Ele vai falar, oi irmão, né? Ou salam aleikum, salam, né? Por quê? Porque ele está falando, vergonha, né? Falar isso. Você veja que isso é humano. Mas ao mesmo tempo tem gente que ele faz questão de falar isso mesmo, ele chega. E aí, meu irmão, como é que você está? Né? Ainda mais perto dos outros. Mas vai dos outros, ele faz questão de dizer, e às vezes fala até alto, para chamar atenção, né? Mas é assim, nós e as nossas lutas interiores.
Ó, só para então nós fechar aqui essa parte. Então Paulo aqui quando ele fala aqui para Filemão, que o versículo realmente ele mostra isso, né? Filemão aqui no versículo 5, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor e todos os santos. Então, dava para ser nítido isso na vida dele, né? Que ele tinha uma fé, o amor para Deus e também com os santos, né? Com as outras pessoas. Que isso possa refletir em nós também, né? A gente possa vivenciar isso, né, na nossa vida. Não sei se dá para acabar mais um ou vamos parar por aqui, o horário. Parar mais parar, né? Depois a gente. Então fica aqui para nossa reflexão, né? Isso hoje, a questão aqui desse amor, né? Possamos pensar, refletir aí na nossa vida. Ok? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo tempo de aprendizado, tempo que nós realmente de ler a palavra do Senhor, de aprender junto, de poder ouvir os irmãos, de poder compartilhar e que esse amor possa também estar na nossa vida, que a gente possa testemunhar para este mundo, não só aqui dentro, mas vivenciar isso lá fora. Como o pastor disse, né? Tem várias maneiras de mostrar amor pelas pessoas, de mostrar amor pelas pessoas que estão aí perdidas sem o Senhor. Mas que o Senhor possa trabalhar isso em nós, o Senhor possa trabalhar isso comigo, que devemos começar aqui para que nós possamos alcançar lá fora também. Ó Deus, nos dê visão, nos dê direção, nos dê orientação a cada dia, para que nós possamos aplicar isso na obra do Senhor, para que nós possamos aplicar isso realmente naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E que esse amor possa ser não só falado, mas vivenciado a cada dia, no nosso meio, na nossa irmandade, para que o nome do Senhor seja realmente glorificado em tudo que nós fizermos. Obrigado a Deus por essa manhã, obrigado por esse tempo e que o Senhor continue nos abençoando nesse dia, que à noite, ao estarmos aqui, o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.